E então vamos começar. O que o senhor fala da sua chegada? Em que ano o senhor chegou na congregação? Como foi sua chegada? O que tu viu por aqui? Coisas assim. Como é que foi a sua chegada aí? Bom, eu estava trabalhando lá em Passo Fundo, né, quando ganhei um chamado para a comunidade Cruz Petrópolis, né. Esse foi um susto bem grande, né, e custou assim, um tempinho para eu decidir, né, junto com a minha família, a gente ir para cá. Né. E aí quando a gente aceitou, né, eu vim em 1º de julho de 1991, né, essa data aí. Né. E aí nós tínhamos duas possibilidades de morar, né. Tinha uma casa lá na João Petzel, e tinha um apartamento debaixo do Colégio Veracruz, né? Então aí a gente conversou em casa e pensou assim, bom, se a gente quiser de fato se envolver numa congregação aqui, nós vamos ter que ficar pertinho. Né? E aí a gente morou durante 15 anos debaixo do Colégio Veracruz, até quando o colégio foi locado. Essa foi uma parte assim interessante para nós. Né? Claro que isso custou um pouco, né? Porque na verdade a gente então estava 24 horas lá. Né? Naquele tempo não tinha celular, né? Só tinha o telefone, a gente atendia o telefone da congregação, abria a porta, né? Ajudava a descarregar as coisas. Né? Mas né, a gente vivia bem esse aspecto da congregação. Eu conversando com a Gisela tempos depois, né? A gente disse assim que aquilo foi uma decisão boa naquele momento em que a gente chegou. Né? A congregação, enfim, ela tinha um pastor, né, muito querido aqui, que era o pastor Grazel, que já estava há 20 e poucos anos. Né? Eu imaginava, né, que uma mudança naquele tempo seria uma coisa bastante difícil, né, para a congregação e para quem iria estar no lugar dele. Né? Então, em casa a gente combinou assim, olha, não, vamos ficar por aqui assim mesmo, porque as coisas são difíceis, pelo menos uns 3 anos. Né? E aí eu fico assustado que dali a pouco não ficamos 3, né, mas 30 e alguma coisa, né? Mais ou menos esse ponto. Né? Gurizada, os filhos eram todos pequenos, né? Naquele tempo. E Sim. foi um desafio assim, bem grande para a gente no trabalho da congregação. No tempo em que eu cheguei, quem era presidente da congregação era o Ardemir Heinrich. Né? E como um desafio que a gente teve naquele tempo foi a grande discussão era a retomada do colégio. Ele era alugado para um grupo, que eu nem escola, eu acho que é o nome do grupo, né? E durante assim um bom tempo isso foi uma parceria boa, né? Mas ele estava desgastado. Então o colégio discutiu bastante a ideia da retomada, né? E de fato houve essa retomada. Em Né? que ano foi a retomada? Eu vou, talvez em 93 ou 94, né? Ali. E isto foi um trabalho continuado, né, até 2007. Né? Houve situações assim bem boas, né, e outras não tão boas assim, né? Como fatos que me marcaram, né, foi assim que quando lá no colégio acontecia uma admissão de um pessoal, era bom ao meu lado. Quando acontecia uma demissão de um pessoal, sempre sobrava para mim, né? Então eu me lembro desse detalhe, né? Sempre, de alguma forma eu era culpado, embora eu não tivesse voto lá no Conselho Administrativo. Mas esse foi um desafio assim grande que a congregação tomou no tempo, isso fez um movimento bem grande. E aí, claro, depois a gente vivenciou uma crise muito grande, especialmente na época, né, do 2º grau. Né? E aí nós também, né, sofremos essa crise até que aí apareceu uma oportunidade diferente, a diretoria achou, e a assembleia toda achou por bem locar de novo o colégio. Né? Hoje tem uma situação desse ponto de vista assim, mais tranquila, né? Por um lado. Né? Mas o desafio naquele tempo era bem interessante. Né? Sim. E o trabalho com os jovens, com as servas, assim, como é que era nesses anos aí que o senhor estava aí? Bom, a primeira lembrança é assim, eu me lembro, né, quando logo chegou que os jovens se reuniam no domingo da tarde, né, e ficava a tarde inteira ensaiando o tal de Toy Makers. Né, e isso dava um estresse muito grande, né, que eu ficava olhando para a turma, vem aqui para fazer estresse, mas depois eu entendi qual que era o estresse. A turma queria de fato fazer aquilo funcionar como de fato funcionou. Toy Makers foi um teatro muito bom, né, que durou um tempinho lá por causa de questões autorais. Né. E aí depois aí teve um outro grupo de teatro muito interessante que me marcou bastante, que era o Alto das Barcas, né? E esses ficaram assim bem marcados. Mas o trabalho de jovens sempre foi
uma das coisas assim muito fortes. Não era um grupo grande, né, mas era um grupo muito envolvente, muito participativo e muito próprio, assim, né. A coisa pitoresca que eu me lembro, então, a gente queria fazer um dia um culto jovem, né, culto jovem dialogado, né, então treinamos um pouco, né, de que os jovens podiam fazer uma pergunta na hora do sermão, e isso não funcionou direito, porque uma pessoa, né, que não tinha nada a ver com o grupo de jovens começou a fazer uma crítica imensa na hora do culto, e aí a coisa quase que desandou, né, na nossa conversa, né. Aí um dos jovens, né, na época, né, começou a bater boca com quem tinha perguntado, não foi eu. Passado aí o passado aí me deu vontade de rir um pouquinho dos feitos. Mas tem assim, do jovem tem muitas histórias, né? Por exemplo, uma poderia contar assim, como eu ia, morava ali do lado, né? E então os jovens se reuniam sábado e não ia nunca embora, né? Eu não conseguia pegar no sono, domingo de manhã tinha culto, né? Aí um dia eu deixei lá tudo, fui dormir, acordei madrugada, aí estava todas as luzes do salão ligadas, as portas abertas, não tinha ninguém, mano. Eu disse, o que aconteceu? E daí a pouco eu escutei uma conversa, disse, mas a conversa veio lá de cima, né? E na verdade os jovens pegaram a escada e subiram no telhado da igreja. E era uma noite enluarada e eles estavam lá. Eu disse, mas não acredito, né? E aí estava a escada, né, lá no alçapão. Eu disse, vou sacanear, eles vão ficar o tempo todo. Peguei a escada, desci bem quieto com aquela escada, coloquei de volta lá na churrasqueira, fui dormir, né, de novo, né. Aí passou uma meia hora e eu pensei, mas o que foi que eu fiz? Alguém, com toda certeza, vai se quebrar lá. Aí levantei, voltei, botei a escada quietinho de volta, fui lá, né? Eu acho que alguns só hoje estão sabendo que eu fiz isso, né? Sim, sim. E como é que era a parte na música, na congregação, os cultos? O senhor lembra de alguma coisa assim? Bom, o que eu ouvi da turma, né, é que a comunidade aqui não era lá muito legal na música, né? Então veio um estagiário antes, né, um Staroski, né, que deu primeiro de um impulso, né, na parte da música, né? E eu tive a felicidade de estar aqui trabalhando não era estagiário, mas, né, não sei, ele não tinha terminado o curso, né, o Christian Hoffman, né, um sujeito bom na música, né? E ele depois se tornou o capelão do colégio, né, na medida em que a gente assumiu o colégio lá, e era também o pastor da música, né? Aí isso deu um plus, né, muito interessante, né? E a partir daí a comunidade sempre se viu envolvida na música. E eu acho que foi um incentivador nesse aspecto de que sempre tivesse alguém encarregado da música. Depois, então, teve o pastor Clóvis Guedrat, né? E quando ele saiu, eu fiquei sabendo que havia um rapaz aí estudar na Federal, fazer um doutorado, vinha lá de Minas Gerais, um lugar chamado Uberlândia. E aí eu fiz um contato com ele, me encontrei com ele, era o tal de Abner, né? Abner Campos, né? E o Abner então fez um teste, né, no coral, o coral aprovou, né? E ele se tornou um responsável pela música durante muitos anos aí, né? E teve um momento muito bom da parte coral, né? No tempo que eu cheguei aqui já tinha um grupo masculino, né? O tal do Octetos, né? Composto por 8 cantores, né? Que o Christian, né, regia, né? Ele regeu esse grupo até quando aceitou o chamado de ir para Montevidéu, né? Então depois aí quem regeu foi o colega Martinho Crepes durante um determinado tempo. Aí o Octetos teve mais personagens, né, mais cantores num momento. E aí depois, na época do Abner, né, se fez, em algum momento, um trabalho em que se pegou mais cantores, fez assim, algumas apresentações interessantes, né? Mas o original sempre foi o Octetos, né, que trouxe uma coisa muito gostosa em matéria de música,
para a congregação. E o coro misto, né, sempre foi um trabalho continuado até hoje, né?